E aí, pessoal? Vamos entrando, vamos entrando. E aí, vamos falar um pouquinho aí, vamos entrando, turma. Vamos falar um pouco sobre business. Vamos falar quais são as questões jurídicas que podem ajudar você no seu negócio. Tá? Vou estar aqui hoje com o Dr. Newton para falar aí com vocês o que pode ajudar vocês no dia a dia. Quais as preocupações jurídicas que você tem que ter. Nós vamos falar aí o que você precisa para poder abrir uma empresa. Estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Faz um sinalzinho aí. Manda um oi, dá um tchauzinho. Isso, só para eu ver que vocês estão ouvindo bem. Estou esperando aqui o Dr. Newton entrar. Quando ele entrar aqui e pedir para participar, eu já boto ele aqui para a gente começar a falar o que é importante da parte legal para você ter sucesso no seu negócio, tá? Galera, vocês querem aí ouvir mais sobre business, sobre como abrir empresa, como gerar resultado? Hoje nós vamos falar de questões legais. Vamos falar o que é importante aí para você fazer da questão jurídica para tomar conta do seu resultado, para tomar conta do seu negócio, o que nós precisamos fazer, tá? Vai ser importante, é isso aí. O tema hoje é o que a gente precisa fazer para manter uma empresa viva. Já estou pedindo o Newton para entrar aqui. O Nilson vai entrar. Opa, deixa eu achar aqui. Vamos ver, cadê o Nilson? Deixa eu achar a solicitação dele. Ah, tá entrando. Fala, Fala, meu doutor. amigo. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. Você me ouve bem? Super. Show. Estava aqui falando do pessoal que é para ninguém ir embora, porque nós vamos, de forma simples e clara, durante meia horinha, 40 minutos, dar todas as dicas que vocês precisam aí para começar o negócio de vocês de forma jurídica, legal, forma tributária, contrato. Então, eu vou começar a fazer pergunta aqui para o doutor Nilson para a gente começar a entender, né? E outra coisa, tá, turma? Pessoas vendo a gente nesse minuto. Se vocês quiserem uma consulta jurídica, vai ali no Instagram do Newton, escreve lá, eu quero. Eu vou salvar essa live em collab com ele. Vai lá e escreve, eu quero um diagnóstico. O que eu preciso melhorar legalmente para ter segurança na minha empresa e nós vamos doar esse diagnóstico, certo, É doutor? isso aí. Estamos aí para ajudar. A informação jurídica ela está ainda uma coisa que as empresas acabam deixando para trás e é muito importante. Então, eu acho que vale muito a pena a gente se aprofundar um pouquinho, dar algumas dicas, alguns starts. E esse diagnóstico serve muito para a gente se atentar aos pontos principais. Porque, assim, o jurídico, na verdade, ele envolve quase todas as áreas da empresa. Desde a parte de Literalmente tudo. desde o início, quando a gente fala desde o momento de você montar a empresa, quem vai ser seus sócios, como estruturar um contrato social interessante, inteligente, eficiente, depois na contratação de colaboradores, depois no desenvolvimento de produto, licenciamento de marca, registro de marca, parte tributária e por aí vai, relacionamento com o Relacionamento com o cliente. colaborador, leis trabalhistas, e tem que ir por aí. Exatamente. Então, vamos começar. Nilson, vamos começar aí. Dica para quem está assistindo, quem tem uma empresa pequena e média, certo? Está começando agora. Me fala os principais pontos de atenção para esse empresário não ter dor de cabeça. Vamos começar aí com parte contratual. O que você tem que tomar cuidado? Registrar na junta, acordo. O que tem que fazer? Do básico, do zero, simples, para as pessoas que estão ouvindo a gente. Legal. A pergunta é boa porque às vezes a gente não reflete exatamente sobre essa questão. A gente quer começar um negócio, começar a vender, já pensa em forma de gestão, como é que eu vou fazer, quem vai cuidar da parte financeira, quem vai ser o vendedor, comercial e tudo mais. E tudo isso, lógico, que é importante porque faz a empresa girar. Mas a gente tem algumas questões que são muito relevantes. Eu preciso primeiro constituir minha empresa. Eu preciso saber quem vão ser os meus sócios, quais vão ser os direitos desses sócios,
Quem pode assinar pela empresa, quem pode contratar um empréstimo pela empresa, quem pode contratar um serviço pela empresa, quem pode assinar carteira de funcionário e por aí vai. Então, o primeiro aspecto principal da empresa para ela começar é o tal do contrato social. A maioria das empresas no Brasil, elas têm um formato de ser ou unipessoal ou limitada, mas é o mesmo tipo que é de responsabilidade limitada. Então, ela começa por meio de um contrato social. A gente precisa fazer um contrato e que não pode ser o contrato do contador. Nada contra os nossos amigos contadores, eles nos ajudam muito, são muito importantes nos nossos negócios, mas eles não estão treinados para escrever um contrato e pensar naquilo, quais vão ser as consequências jurídicas daquilo. Por exemplo, quem que pode assinar pela empresa, quem que não pode assinar pela empresa, o que acontece se morrer um sócio, por exemplo, no meio do caminho, vai poder permitir a entrada dos herdeiros, dos filhos, da esposa, não vai poder. Se não puder, se tiver que sair, como é que vai pagar essa participação deles? Como é que a gente calcula isso? Quais são as métricas? Então começa daí que normalmente os contratos mais básicos não têm. E aí a gente começa a ter vários problemas. Com certeza você deve ter ouvido já várias histórias de algum sócio que teve algum problema, faleceu, ficou doente, não pôde mais trabalhar, e aí ficou naquela. E agora? Como é que vai funcionar essa participação? Normalmente os contratos sociais não veem isso. Então a gente já começa de cara do início, pensando como é que a gente começa a partir daí. Então a primeira questão é, montamos uma empresa, temos uma sociedade. Aí que o advogado já começa a entrar. Vamos lá. Então, vocês lembraram o seguinte, nós temos aqui, para abrir uma empresa, o primeiro passo é você ter um contrato social. Sem contrato social, você nem registra na junta. Então, você precisa dele. Além do contrato social, a gente tem também um negócio chamado acordo de acionista, né, doutor? Ou de sócios. O acordo de acionista ou de sócios, que é o que vai prevalecer nessa relação. E é muito importante, se você tem uma empresa, mesmo que pequenininha, tem 2 pessoas, escrever direitos e deveres de cada um. Você podia falar mais uns 5 minutinhos sobre acordo de acionista, doutor? E outra coisa, turma, vocês estão assistindo, querem fazer uma pergunta? Escreve aí, que eu vou puxar depois, dar uma lida e vou falando ela aqui com o doutor aqui. Então, vamos lá. Fez o contrato social, abriu na junta. Aí, logo depois, poxa, vou regular as relações. Eu faço o quê? Acordo de sócio. Dá uma explicada aí o que é acordo de sócio e como fazer isso, doutor. Primeiro, qual que é a diferença do acordo de sócios para o contrato social? O contrato social é aquele que tem publicidade, ele vai para a junta comercial e todo mundo tem acesso. Então é lógico que ali você não vai colocar questões muito íntimas da empresa, questões que pessoas de fora não precisam saber. Quanto que vai ser a divisão de resultados, como vai ser a métrica de cálculo de lucros, quem está colocando o quê, quem faz o quê dentro da empresa, quem ajuda mais no operacional, quem coloca mais o aporte financeiro. Isso não importa para quem está de fora. E o acordo de acionistas ou de sócios, ele serve exatamente para a gente tratar entre os sócios questões muito íntimas da empresa. Então, de quanto em quanto tempo vai ser a distribuição de resultados? Se acontecer de alguém quiser sair, qual vai ser o procedimento de saída? Qual vai ser também o cálculo para a saída dessa pessoa? Então, o acordo de sócios é como se fosse o pacto ali entre os sócios para reger diversas questões internas dentro da empresa. Por exemplo, se vai permitir a entrada de familiares como contratados e por aí vai. Então, assim, todas as questões que eu não preciso da publicidade, eu coloco no acordo de sócios e com isso eu consigo dar muito mais transparência e a empresa fica muito mais eficiente por consequência. Show de bola. Então, turma, o acordo de sócio é como um acordo pré-nupcial. Você casou, você faz um acordo ali que vai reger o seu futuro e principalmente se você brigar. O acordo de sócio, ele também ajuda nisso, né, Deus? Tem uma desavença entre os sócios, o que vale é o que está acordado no acordo de sócios. Ele é um ótimo instrumento para a gente evitar os conflitos, inclusive, porque os conflitos hoje acontecem, os conflitos societários, e na hora que vai para a justiça ou vira uma briga séria, ninguém sabe o que vai acontecer. E quando a gente tem um acordo de sócios, normalmente ali a gente já tem algumas métricas, alguns parâmetros para a solução desses problemas. Então já evita um monte de problema e acaba sendo muito, muito mais barato do que uma briga que acaba muitas vezes perdurando muito tempo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É muito comum as pessoas me perguntarem, Lázaro, outro dia teve um aqui me perguntando, Lázaro, eu tenho somente 2% da sociedade. Se essa sociedade quebrar, falir, se endividar, eu tenho responsabilidade legal, jurídica? Eu vou responder com os meus bens? Essa é a pergunta 1. Segundo, eu vou responder uma dívida de 100 mil reais só com meus 2% ou eu respondo por tudo? As pessoas têm essa dúvida.
Se eu estou na sociedade, eu tenho menos de 5%, legalmente eu respondo, não respondo. Como é que funciona, doutor? Nós fizemos uma sociedade, as pessoas. Como é que funciona isso? O cara só tem 1%, ele responde? Sim ou Excelente, não? excelente pergunta. Segundo, é pela dívida toda? Não é? Conta essa história pra gente aí, doutor. Excelente pergunta. A responsabilidade, quando você entra dentro de uma empresa, você é sócio, você é dono. Não importa de qual tamanho é a sua participação. Se você é dono de 80%, 70%, de 1%, de 0,5%, de 0,01%, você entra dentro do contrato social, você é dono do negócio. É claro que o objetivo da lei é que você responda proporcionalmente à sua participação. Então, se eu tenho uma dívida em tese, que ela, vamos supor que você tenha 5% e o outro sócio tenha 95%, em tese, vocês deveriam responder na mesma proporção. Agora, acontece que há diversas dívidas que a justiça acaba não se importando. Ela quer saber de quem que ela vai receber. Por exemplo, as dívidas trabalhistas, e normalmente casos relacionados a Código de Defesa do Consumidor, a lei ela é muito protetiva a esse tipo de relação. Então, tanto ao trabalhador como no Código de Defesa do Consumidor, se não tiver, a empresa não tiver capacidade financeira para pagar e o sócio majoritário também não tiver nada em nome dele, vai atingir o seu patrimônio e você pode responder por 100% da dívida, mesmo que não você só tenha uma participação pequena. É lógico, você depois pode entrar com uma ação de regresso, por exemplo, e cobrar do seu sócio, esse valor que você pagou da parte dele. Mas se ele não pagou nem a dívida trabalhista, que não achou nada no nome dele, a sua chance de conseguir também é pequena. Então, por isso que é tão importante a gente saber com quem a gente está se relacionando para a gente não pagar conta dos outros. Gente, escutou aí? Todo mundo me pergunta isso. E eu sempre falo o seguinte, se você tem 1%, 50%, 80%, se o seu sócio for um cara de patrimônio, de bens, ele vai arcar com a maior responsabilidade, porque ele tem mais cota. Nós temos uma dívida, você tem uma dívida de 100 mil. Seu sócio tem 80%, você tem 20%, ele vai pagar os 80%, você 20%. Só que se ele não tiver patrimônio, ou se ele já gastou tudo que tinha direito, a dívida vai em cima de você. Você tem 1%, você vai ter que pagar. Entendeu? Tem uma outra coisa que é muito importante a gente falar isso aqui também, que é para vocês executivos. Eu sou executivo, eu estou na empresa, eu sou representante legal. Eu não sou sócio, eu sou CLT. O cara é CLT, mas ele é representante legal. Doutor, que dica você dá para esse cara e quais são as responsabilidades dele e as consequências que ele pode sofrer caso a empresa quebre? Ele é um funcionário, porém, ele é um representante legal e é CLT. Como é que funciona isso para o lado dele? Ele está mais protegido? Ele está menos protegido? O que ele tem que fazer? A empresa está mal, pede para sair antes que quebra. O que ele tem que fazer? Isso vai depender muito da natureza da dívida ou do problema que acontecer. Ele vai responder como administrador pelos atos da administração dele. Então, se o motivo pelo qual a empresa está sendo cobrada é por um ato da administração dele, uma má administração, ele excedeu os poderes, por exemplo, com certeza ele vai responder. Por isso que é muito importante você estar bem calçado dentro da empresa com um sistema de governança eficiente que te calce de todas as situações. Porque se você passar do limite um pouquinho, ou mesmo que as consequências forem de uma má administração sua, você responde. Se não, se você estiver bem resolvido, bem calçado, aí você consegue ter uma proteção maior. Então, vai sempre depender do tipo da dívida, mas é importante a gente ficar atento, porque senão o administrador, que nem sócio recebe salário, lógico que normalmente são bons salários, mas mesmo assim não dá para comparar com a responsabilidade do sócio, que realmente pode enriquecer para um negócio, poderá responder e isso ser um grande problema. Então vamos lá. A pergunta aqui, ó. Quando o sócio administrador tem 10% e o outro sócio não administrador tem 90%, como funciona? Essa aí, doutor, é o seguinte. Cara, vai ser a mesma coisa. Vai pagar pelos 90%, o outro vai pagar pelos 10%. E se um não tiver capital, o outro paga porque eles são sócios. O que vai regular aí, né, doutor? É a relação de sociedade. Sendo administrador ou não, a relação de sociedade regula mais. Exato. O fato de um ser administrador ou não muda o fato da responsabilidade que ele tem pelo negócio da empresa. Se ele tem um mau administrador, se ele não conferir os negócios, azar dele. Se ele é dono de 90%, ele vai sim ser responsabilizado. Então, esse é o ponto. Eu falo que a sociedade ela é um negócio muito complexo. E por isso que o acordo de sócios é importante, para dar transparência. A gente precisa ter elementos. Lázaro, você sabe, as pessoas esquecem disso.
elas não têm ali elementos normais de acompanhamento da empresa. Normalmente, a bomba tributária, o processo milionário trabalhista, aparece de surpresa. Os sócios normalmente não sabem o que está acontecendo. Vai deixando, as coisas vão acontecendo, e aí, normalmente, alguém é pego de surpresa. Por isso que essa transparência, essa prestação de contas, tem que estar ali sempre no dia a dia da empresa, e é uma das nossas estratégias, quando a gente, às vezes, dá assessoria para algum cliente, fala o seguinte: a gente tem que ter um instrumento de acompanhamento que vai acontecer na empresa, de quanto em quanto tempo. E a gente vai criando alguns modos de governança exatamente para evitar esse tipo de problema e essas surpresas desagradáveis. Vou dizer uma outra coisa para vocês, baseado nisso que o Nilson está falando. Gente, não existe milagre. Você é dono de um negócio. Se de uma hora para outra a contabilidade parar de pagar o imposto, ou emitir imposto errado, guia errada, você que é responsável. Então é o seguinte, a contabilidade fez o cálculo, ela manda a guia para você, você paga. Você começa a fazer uma conta. A minha empresa ela é do presumido, então eu vou pagar de imposto entre 15% e 18%, vai estar nessa média aí. Entre 15% e 18% numa empresa presumida. Se você estiver pagando menos, começa a tomar cuidado que pode estar acontecendo alguma coisa errada, tá? Então, essa é uma dica importante. Contadores, a gente tem que ser muito criterioso com o imposto. Eu prefiro falar, paga mais, mas não deixa de pagar. Porque se tem uma coisa que quebra a empresa no Brasil hoje, é problema tributário e trabalhista. Então, o empresário ele tem que ser responsável. Ele tem que ser uma pessoa idônea. Então, se você está no presumido, você tem que saber o seguinte: eu estou ali entre 14% e 18% de imposto. Se eu estou no simples, eu vou estar ali na casa do 6%, do 8%. Se as guias que você está pagando está muito menos do que isso, chama o contador e pede para se explicar. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Milagre não existe, tá, gente? Eu sei que todo mundo gosta de um atalho, gosta do milagre. Empreendedor é um bichinho danado. Se bobear, ele quer um atalhozinho. O contador melhor do mundo é aquele que fala assim: vou arrumar um jeito para você pagar um imposto bem pequenininho. Esse é o melhor do mundo. O advogado, melhor do mundo. Vou te arrumar um jeito para você pagar um imposto pequenininho. Só que não existe imposto pequenininho. Existem benefícios tributários, regras tributárias, que você consegue pagar o imposto justo, não o menor, não o maior deles. Mas, tem uma pergunta aí. Doutor, o que é um contrato de partnership? Qual a diferença? Existe alguma? Vamos explicar aí para o Maverick 8 Biturbo, rapaz. O carro é bom, hein? Excelente pergunta. Existem vários tipos de contratos de investimento, né? Em que a pessoa, na verdade, ela compra uma participação societária, coloca um dinheiro na sua empresa e você aí vai ter alguns benefícios em razão disso. Normalmente, por exemplo, se o Lázaro quiser entrar na sua empresa, ele vai colocar um dinheiro, primeira vantagem. Segundo, ele tem conhecimento de negócio, ele conhece da sua área, ele vai te ajudar na gestão. Então, vários benefícios de você trazer aí, às vezes, um parceiro para o seu negócio. Acontece que, via de regra, ele está entrando como sócio. Você está dando uma participação, um pedaço da sua empresa em troca de tudo isso. A partir do momento que ele entra e se torna sócio, ele vai ter todas essas responsabilidades que a gente está conversando. Existe um instrumento que é muito legal, dois instrumentos muito interessantes, que quando a gente fala de investimento em empresa, quando você precisa captar recursos. Você está sem dinheiro, você quer trazer recursos. E normalmente o que o pessoal faz? Vende um pedaço da empresa, às vezes para um fundo de investimento ou para algum sócio, para alguém que está querendo colocar dinheiro no seu negócio. Mas se você tem, por exemplo, um mútuo conversível em participação ou uma sociedade em conta de participação, elas acabam protegendo um pouco esse investidor no sentido de que ele não vai entrar no contrato social de cara. Então, por exemplo, no mútuo, ele vai te emprestar o dinheiro e esse dinheiro ele vai poder ser convertido depois em uma participação societária ou você vai ter que pagar esse dinheiro com juros. Mas para o investidor é muito mais tranquilo, porque ele não entra no contrato social e qualquer problema que a empresa tiver, ele não está, na verdade ele é um credor, porque ele emprestou dinheiro. A sociedade em conta de participação também, ele é um investimento em que o investidor ele não entra dentro da empresa. Ele é o famoso sócio oculto que a gente fala. Ele é um contrato de investimento, na verdade, ele vai poder retirar isso como lucro, então tem uma vantagem tributária interessante nesse investimento, mas ele não entra dentro do contrato social. Dessas formas, se o investimento for feito com esses instrumentos que eu acabei de citar, aí a gente tem uma vantagem de não ter esse tipo de responsabilidade. Mas, para isso, eu não posso entrar no contrato social. Qualquer tipo de outro investimento que ele entra no contrato social, ele é dono, responde igualzinho, como os fundadores fossem. Não tem diferença. Pergunta boa, turma. Você, 105 pessoas assistindo a gente nesse minuto. Preste atenção nisso. O Igor fez uma pergunta interessantíssima. Mestres, a responsabilidade limitada
ao valor das cotas, com atas publicadas, ainda assim existe a possibilidade da quebra da personalidade jurídica? Igor, se você falir, se você tiver débito com o Estado, se você tiver débito trabalhista, consumidor, sim. Você me desculpa, mas esse negócio, não, a sociedade é limitada, ela só vai ao capital social da empresa, ela só pega o patrimônio da empresa, ela não pega o patrimônio dos sócios. Rapaz, eu acho que essa é a balela maior que contaram para mim na faculdade. Não, então, entendeu? tentando, agora teve a reforma do Código Civil recentemente, né, e a alteração dessa parte da desconsideração da personalidade jurídica. É lógico que existem requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, que é abuso da personalidade jurídica, né, confusão patrimonial, tem lá diversos requisitos que o artigo, salvo engano, 50 do Código Civil traz. Isso vai funcionar muito bem em dívidas civis. Cara, você contratou uma empresa, você fez um negócio e não deu certo aquele negócio e não pagou. Essa dívida civil, empresarial, ela é um pouco mais difícil para desconsiderar a personalidade jurídica. Eu preciso realmente demonstrar um abuso da personalidade jurídica, uma confusão patrimonial, um desvio de finalidade. É um pouco mais difícil, que é a teoria mais apertadinha. Mas foi o que o Lázaro disse. Nos casos de consumidor, o código já fala, se eu não me engano, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, fala o seguinte: sempre que a personalidade jurídica for um obstáculo para o consumidor ser ressarcido, vai haver desconsideração. Então, todos esses requisitos são jogados fora. Não tem dinheiro na empresa, vamos para parte do sócio. Trabalhista, a mesma coisa, e o tributário também é muito fácil de desconsiderar. Então, por isso, se for uma dívida civil, isso que você falando vai ser um pouco mais fácil, vai ser um pouco mais difícil quebrar. Uma dívida empresarial, alguma coisa assim. Seu fornecedor, talvez. Mas se for esses 3 tipos de dívida, esquece. Infelizmente, isso não vale de nada. Eu já vi, turma, vocês estão ouvindo aí. Eu já vi empresário falar comigo assim: ah, não, eu estou tranquilo, sabe por quê? Porque não desconsidera, minha empresa é limitada. Eu falo, cara, não faça isso. Não cometa um erro achando que que existe uma proteção que vai te deixar impune. O erro tem que ser ressarcido. Não tem outro jeito, né, doutor? É isso aí. A lei está aí para isso, para proteger o cidadão, e o erro tem que ser ressarcido. Então, uma das coisas é, amigo, a experiência mostra. Independente do que às vezes está escrito, a experiência mostra. Nesses casos que o Nilson acabou de falar, vai quebrar a personalidade limitada, sim, jurídica, sim. E nem demora muito, viu? A experiência que eu tenho é que é rápido, rapidinho. Se for trabalhista, então, 2 minutos para você ter que receber lá na pessoa física e pagar. E não tem jeito. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, né? Ou a outra pergunta aqui: acordo de sócio, registra em cartório? Não, é o famoso contrato de gaveta, né? Essa é a vantagem. O acordo de sócios, como ele trata de questões muito pessoais ali, questões muito próprias da empresa, a gente não precisa registrar em lugar nenhum. O contrato social vai para a junta comercial. Acordo de sócios é um acordo entre vocês. E ele só vai ser utilizado se der algum problema também. Então, tem valor legal, mesmo sem registro. Assinou, colocou na gaveta, tá tudo certo. Vamos seguir o que está no contrato. Ó, outra pergunta, doutor, e sócio de serviço? Eu não entendi direito, deve ser sócio de trabalho e de capital. Se é sócio, é sócio. Né, doutor? Se está no contrato social, responde igual. Mas você sabe, Lara, que essa pergunta é muito boa sobre sócio de serviço, porque empresas de negócios empresariais, entre aspas, eles não permitem, a lei não permite o sócio de serviço. O sócio de serviço ele é comum em sociedades que prestam serviços intelectuais. Clínica médica, escritório de advocacia, contadores, dentistas. Essas profissões permitem o tal do sócio de serviço. O sócio de serviço ele responde subsidiariamente. O que significa isso? Existe uma coisa chamada responsabilidade solidária e subsidiária. Permita-me falar só um pouquinho de juridiquês, isso aí, aqui isso aí, é importante. Na solidária é o seguinte: eu respondo pelo todo da dívida. Eu tenho só um pedacinho aqui, ó. Eu tenho 2%. Mas eu respondo solidariamente pelo total, e sem ordem de preferência. Na subsidiária, primeiro eu pego o sócio de capital, e depois, esse cara não tendo dinheiro, aí ele vai para mim. Então, ele tem uma ordem de preferência. Primeiro vamos pegar ele, e depois vão vir atrás de mim. Então, essa é a única diferença que as sociedades, né, que chamadas intelectuais, elas têm em relação, que tem essa possibilidade de sócio de serviço, e ele vai ter esse benefício de preferência primeiro do sócio de capital. Mas, se ele não tiver, aí volta porque a gente conversou lá atrás. Vai responder do mesmo jeito. Ó, tem uma pessoa que escreveu aqui: nossa, o meu sócio só faz coisa errada. Olha, eu vou te dizer o seguinte: se o seu sócio faz coisa errada, você vai pagar por ele também, tá? Pula então, fora. se eu fosse você, eu
conversava com ele, não deixava seu sócio fazer coisa errada, não. Porque na hora que a bomba explodir, você vai pagar junto. Não existe esse negócio. Ah, não, mas veja bem, não fui eu que fiz. Vai ter responsabilidade. Exato. E aí, o seu trabalho é aquela história, né? Ah, você enriqueceu pelo trabalho, né? O consumidor também tem essa história. Então, assim, não adianta. Fez besteira, vai pagar. Vai pagar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Então vamos lá. Gente, vai perguntando aí que a gente vai respondendo enquanto isso. Eu não estou conseguindo nem ver, tem tanta coisa aqui. Eu estou passando a lista aqui, não estou conseguindo nem achar a pergunta. Mas vamos lá. Então eu vou fazer a pergunta. Tolils, conta para as pessoas aqui. Vamos lá. Qual que é a diferença? Isso é muito importante para vocês. Você que está começando uma empresa. Todo mundo acha que quando vai abrir uma empresa, ele tem que ir direto para o simples. Ah, eu tenho que começar no simples, eu sou MEI, sou simples, depois do simples eu vou para o presumido e só depois eu vou para o lucro real. Das regras tributárias de hoje em dia, não na nova reforma tributária. O Lázaro tem uma opinião. Depende. Não quer dizer que você vai começar no simples. Mas vamos colocar aqui o Dr. Nilson para falar o seguinte. Na sua opinião, quais as diferenças, quais as vantagens e desvantagens de cada uma? Tá? Eu só vou dizer o seguinte, se você for uma empresa grande e que tem muita despesa, eu, Lázaro, já tiro do presumido e meto no real, desde que você tenha governança e controles das suas despesas. Mas, de qualquer forma, Nilson, manda para mim aí. Explica para tudo Nosso as escritório, diferenças. nosso escritório, a gente faz muita empresa que está começando, né? Startups, seja do ramo de tecnologia ou empresas pequenas mesmo que têm boas ideias. E essas empresas, elas acabam tendo muita despesa no início. As empresas, que as pessoas quando abrem uma empresa, elas logo, lógico, querem ter lucro. Ninguém abre um negócio para não ter lucro. Mas normalmente no início do negócio é um momento de investimento. E às vezes esse investimento é muito alto. E a gente cai nessa de realmente, lucro real é coisa de gente grande, coisa lá do pessoal que está lá em cima já, né? Agora, o lucro real, ele vai verificar o lucro real que você teve. Você só vai ser tributado se houver o lucro. Enquanto nos outros regimes, você vai ter uma tributação relacionada ao valor que você fatura e não ao valor que realmente você tem de resultado. Então, mesmo empresas que têm muita despesa ou empresas que estão começando e ainda estão aportando muito, só fazendo investimento, ainda não está retirando lucro, o lucro real pode ser uma excelente estratégia exatamente para não pagar imposto, não pagar imposto de renda. Porque com isso você vai ter prejuízo e vai conseguir, inclusive, depois compensar quando tiver lucro. Então, a gente tem várias vantagens em permanecer no lucro real ali por um tempo, enquanto a empresa está dando prejuízo. E mesmo quando ela começar a dar lucro, como a gente pode compensar do que ficou, às vezes vale a pena ainda segurar por um bom tempo. Galera, prestar atenção nisso. Geralmente, o cara vai no escritório de contabilidade e ele fala assim, abre simples, porque é mais fácil fazer contabilidade. Depois vai para o presumido, depois vai para o lucro real. E às vezes você está perdendo dinheiro. Você está jogando dinheiro fora. Não existe uma regra. Primeiro um, depois o outro. Existe o que é melhor para você através de uma boa análise jurídica. Você tem que pegar o advogado que entende e fala o seguinte, eu estou dizendo para você, eu acabei há pouco tempo atrás de abrir uma franqueadora, ela já nasceu no lucro real. Por quê? Porque eu ia começar a aportar dinheiro, aportar dinheiro, aportar dinheiro, até vender as franquias e começar a faturar. No começo era só despesa. Para que eu vou ter? Para que eu vou ter a empresa no simples ou a empresa no presumido, aonde eu vou pagar imposto sobre a venda, sobre faturamento? Então é muito mais interessante. Procure uma boa ajuda de uma contabilidade, do advogado, o doutor Nilson está aí para ajudar vocês, para poder escolher o caminho certo. Esse negócio, primeiro eu vou para o simples, depois eu vou para o presumido, depois eu vou para o lucro real, é balela de quem não entende. E outra coisa, tá? Eu vou para o simples. Antes de eu estourar o teto, eu abro outro simples. Eu abro outro simples. Eu abro outro simples. Daí a pouco, o cara não tem laranja, ele tem os cítricos. Ele tem um pomar cítricos de tanta coisa errada que ele está fazendo. Não vale a pena. Quem está me assistindo aí, 116 pessoas agora. Meu amigo, se você tem 2, 3, 4 empresas no Simples, procura um contador, procura um advogado e conserta isso, porque vai dar problema, não vai, doutor? Eu sempre falo, né? Esses jeitinhos que o pessoal vai dando não tem, são jeitos que depois vão causar prejuízo. Pode funcionar por algum instante, mas assim, uma hora vai dar ruim. E na medida em que você vai crescendo, essas situações vão ficando mais claras. Então, se você cresce errado, chega uma hora que você não pode mais crescer. Você tem que ficar escondido.
E ficar escondido é a pior coisa que existe. Não existe nada melhor do que você poder simplesmente se mostrar, aparecer, sabendo que está fazendo a coisa bem feita. Até para declarar seu patrimônio. Se você começa a ter um monte de empresa no Simples, com laranja para ir afora, fazendo coisa errada, como é que você vai comprar o carro dos seus sonhos, a casa dos seus sonhos, sendo que você não tem patrimônio declarado com a Receita? É a maior besteira do mundo, gente. Se tem um contador mandando você ter várias empresas no Simples, esse cara está prejudicando o seu futuro como empresário. Se tem alguém te orientando isso, é uma pessoa, ou ela é ignorante, ou ela está orientando mal. Então, não vale a pena. Até porque a gente trabalha para realizar nossos sonhos das nossas famílias, né? E se você não faz a coisa direito, você não consegue realizar isso hoje em dia. Não vale a Certo? pena. O Ítalo fez uma pergunta, posso puxar aqui, Lázaro, a pergunta? Puxa aí a pergunta do Ítalo, tem um outro aqui também interessante, vai. Ele fez uma boa. Ele falou: sou o único dono Sou o único dono. Esposa não entende nada do negócio, meu irmão trabalha comigo e já entende do negócio. No falecimento, quem comanda o negócio? Essa pergunta é boa porque a gente entra aí tanto na questão da governança como na questão de sucessão. Eu fiz recentemente um acordo de sócio em que um sócio permitia a entrada dos herdeiros e o outro sócio não permitia a entrada dos herdeiros. No acordo de sócio, ele comprava a participação e pagava para os herdeiros porque ele era minoritário. No seu caso, você tem que analisar quem são os seus herdeiros. Não sei se você tem filhos, tem pais ou não, ou só sua esposa seria a sua herdeira. De qualquer modo, não havendo nada, a sua esposa entraria no negócio porque ela é sua única herdeira. Acontece que você pode fazer um instrumento... Ah, você deu bem, hein? Você pode fazer um instrumento de testamento, deixando a empresa, dentro das regras de sucessão, para o seu irmão, ou uma parte da empresa para o seu irmão. Nisso você garante que ele tem uma participação significativa, que ele possa continuar tocando o negócio, já que você confia tanto nele. Essa é uma saída muito rápida e eficiente para você resolver o problema da sua empresa, caso aconteça alguma coisa com você. Muito legal isso aí. Outra pergunta aqui, ó. O que devo me preocupar visando um exit futuro em termos jurídicos? Exit futuro, eu entendi que você quer vender sua empresa, né? Você quer vender sua empresa, meu amigo, mantenha ela extremamente regular em termos de impostos, em termos de governança. Você Esse é fundamental. Mas pode falar, doutor. Eu ia falar, depende se ele é majoritário ou minoritário, né? Pensando em exit. Porque se ele for minoritário, ele tem outras preocupações aí importantes, como, por exemplo, como é que vai ser calculado o valuation dessa empresa na saída dele, dependendo da forma de saída, se é uma venda ou se vai ser um outro tipo de saída ali, por uma questão relacionada ao sócio dele. Se ele for o majoritário, ele já tem que ter outras preocupações também, mas ele já tem um poder maior de decisão. Então, ele tem que se preocupar, por exemplo, em colocar uma cláusula como tag along, drag along, que permite ele arrastar o minoritário e o minoritário também poder vender a participação por um preço legal. Então, tem alguns mecanismos aí importantes para a gente pensar no valor da empresa e para o meu minoritário, para o meu sócio não travar o negócio. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente pensa na saída. Ó, tem um cara aqui falando, doutor, manda para mim um modelo de acordo de sócio. Você vai ter que, meu amigo Fábio, você vai ter que ir lá, entrar no direct do Newton, conversar com ele, marcar lá, falar com ele, aí vai ter. Isso aí. O outro aqui está falando, rapaz, um acordo de sócio tem que ser melhor que um casamento. Eu concordo, sabia? Casamento, pelo menos, você beija na boca e faz outras coisas com sócio, não. E você sabe, ele falou o modelo de acordo de sócios, né? O modelo é um negócio muito complicado de falar em acordo de sócios, porque é o seguinte, cada empresa, assim, não existe uma receita de bolo para acordo de sócio. Coloque sempre um modelo de valuation X em caso de saída ou falecimento, ou briga, tal. Qual que é o seu tipo de empresa? Entendeu? Não existe um modelo padrão para eu falar o seguinte, esse é o melhor metodologia de cálculo de valuation da empresa. Não, para quem vai pagar é um, para quem vai receber é outro. Então, dependendo do tipo de empresa, de serviços, o método é outro. Se eu tenho muito patrimônio, se eu uma empresa, por exemplo, tem bastante patrimônio e tal, já é outro método. Então, assim, é muito complicado a gente falar de modelo, né? Sempre vai depender do caso a caso e isso é o que faz a diferença de um bom planejamento. Vou repetir aqui. Vocês que estão assistindo, 97 pessoas agora, você quer um diagnóstico da sua empresa, escreve aqui, doutor Newton, eu quero um diagnóstico. Aí ele vai entrar em contato com você, você vai preencher um cadastro e ele vai dar o diagnóstico. Nós fizemos essa promoção há pouco tempo atrás. Teve lá 57 pessoas pedindo diagnóstico. Só que quem preencheu o link? Muito poucos. Então, se você não preencher o link, ele não consegue mandar para você o seu diagnóstico. A Juliana está perguntando aqui. Dá alguns exemplos, doutor, de coisas que tem que estar no acordo de sócios.
O que eu tenho que colocar? Eu estou acabando de abrir um carrinho de cachorro-quente, uma lanchonete ou uma indústria. Sugestões, independente do tamanho da empresa, do modelo, que tem que conter no acordo de sócios. Eu sempre falei, já dei umas pinceladas aqui nisso, né? Primeira coisa mais importante, entrada de herdeiro. Eu já vi um monte de vezes problemas relacionados à entrada de herdeiros. O cara tá lá, quer se aposentar, ou faleceu, aconteceu uma situação, entrou herdeiro e acabou com o negócio. Porque aí começa a querer colocar ali o estilo dele, negócio que já está sendo tocado de um jeito. Então, a primeira coisa que você tem que decidir, herdeiro entra ou não entra? Se entra, quais são os requisitos? Como vai funcionar isso? Qual posição que ele entra? Já tem que colocar lá atrás. Porque senão vai chegar, ele é dono igual você que está lá há 50 anos. Se a gente tem, ainda que a gente permita a entrada dele, mas coloque ali alguns requisitos, uma possibilidade de veto sobre determinadas matérias, já ajuda. Então, entrada de sócio. Se não permitirmos a entrada de sócio, como é que a gente paga esse sócio, essa participação da pessoa que faleceu, por exemplo? Qual que é a forma? Porque assim, a lei, ela tem ali um modelo que fala ali da questão patrimonial, da situação, vai fazer um balanço especial para fazer um levantamento do patrimônio da empresa no momento do falecimento. Beleza, mas o que é um balanço especial? O que eu calculo? Empresa de serviço quase não tem patrimônio. Então, às vezes é uma empresa que tem uma capacidade de formação de caixa absurda, mas patrimônio mesmo não tem quase nada. Então, a gente acaba tendo um problema aí. Então, sim, dicas claras. Se permite. E o caso do valuation não é só em caso de falecimento e pagamento para herdeiro, mas se você tiver uma briga aí dentro, por exemplo, quanto que vale a participação? Se a gente pegar uma pesquisa no TJ de São Paulo para pesquisar os principais problemas de briga de sócio, no final tudo vai para quanto vale a participação da empresa. Acha, quem está saindo está achando que vale milhões e o que está ficando acha que não vale nada. Então, esse é um ponto. Super importante, cara. Teve um que fez a pergunta aqui. Olha, como eu ganho dinheiro sem sair do banheiro? Como eu ganho dinheiro sem sair do banheiro? Rapaz, monta uma empresa para desentupir privada. Aí você vai ganhar dinheiro sem sair do banheiro. Desentupir pia, privada, ralo de chuveiro. Então você ganha dinheiro sem sair do banheiro. Tá? Dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro sem sair do banheiro. Né, Lula? É isso aí. Deixa eu ver aqui mais. Falar sobre sucessão, você já falou. Isso aí já falou. Sócio é um espólio e a empresa está sendo vendida. Só o alvará judicial resolve? Eu não entendi muita pergunta, você entendeu, doutor? Repete, sócio é um espólio e a empresa está sendo vendida. Sim. Só o alvará judicial resolve? O espólio, ele é o conjunto de bens que uma pessoa que faleceu deixou. Então, a empresa, ela provavelmente ainda não, os herdeiros ainda não concluíram o inventário. Então, quem que é o dono da empresa? O espólio do fulano de tal. Esse é o dono da empresa. E ela está sendo vendida e eles querem saber como é que transfere isso para a pessoa que está comprando. Então, se o inventário ainda não foi concluído, só por alvará judicial. Por quê? Porque ninguém é dono, não tem nem como transferir essas cotas. Então, se o juiz permitir determinar até para que às vezes entre dinheiro para fazer o restante, aí beleza. Essa aqui é importante, hein? Muito importante. Não vou nem falar de hold, vou falar do geral. Em caso de dívida trabalhista, pode-se penhorar cotas da hold patrimonial ou penhorar o caixa da outra empresa que o sócio é acionista. Não é da mesma empresa. Ele pode penhorar, além da pessoa física do sócio acionista, penhorar cotas e caixa de outra empresa, doutor? Deu para entender bem? Deu, perfeitamente. Claro que pode. Vamos lá. Patrimônio do sócio é formado por tudo que tem no nome dele. Se ele tem cotas de uma empresa patrimonial, ele vai penhorar essas cotas tranquilamente. É um patrimônio que ele tem lá, aí é fácil. Mais difícil um pouco é essa outra hipótese, que foi a penhora de uma outra empresa. Isso aí a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é quando o sócio já tem uma dívida no nome dele, ele não tem nada no nome dele, mas ele tem uma empresa que possui patrimônio, possui caixa. Nesse caso, a pessoa ela vai pedir para que seja incluída isso. Aí depende muito da natureza da dívida. Na gestão do trabalho, eles falam muito de grupo econômico e tal. Mas o caminho mais fácil, se você for querer buscar esse patrimônio dessa outra empresa, é isso. Primeiro você desconsidera, atinge o patrimônio do sócio, aí esse sócio vira parte e vira executado. Nós estamos caçando o patrimônio desse cara. Não tem. Aí a gente vai fazer essa desconsideração inversa para atingir esse patrimônio dessa empresa. Essa é uma teoria que hoje em dia está sendo... Ela é relativamente nova
e está sendo bastante utilizada. Então, mesmo tendo essa questão, vale muito a pena ficar atento, porque pode ser que a sua em outra empresa, que não tem nada a ver com o negócio, possa ter que responder pela dívida em razão do problema do sócio. Outra coisa que é muito comum o empresário pequeno, médio, achar, que se ele montar uma holding de 3, 4 empresas e colocar o patrimônio dele, acha que ele está 100% blindado. Não precisa nem de advogado para falar isso, tá, gente? Você nunca vai estar 100% blindado. Se você errou, se você cometeu um erro, se a sua empresa agiu de forma incorreta, se você tem uma dívida, vai ter que pagar. E a holding patrimonial, ela pode até demorar um pouco mais para atingir seus bens, mas ele vai pegar seus bens. Não é isso, doutor? O que eu falo é que a gente tem que ter algumas camadas de proteção patrimonial para dar tempo de respirar. Acontece que, por exemplo, acontece uma situação difícil, as coisas acontecem que nem uma avalanche, não dá tempo nem de respirar. Então, quando a gente tem uma estrutura de proteção patrimonial, a ideia nunca vai ser fraudar credores. Até porque eu sempre falo, não existe blindagem patrimonial, existe proteção. Então, você cria algumas camadas de dificuldade para acessar todo o seu patrimônio, para que você possa ter tempo de respirar, conseguir colocar a casa em ordem e depois ir atrás. Porque blindagem para valer, muito difícil. Tem várias estruturas que, é lógico, deixam mais difícil o acesso ao patrimônio. Mas não existe blindagem absoluta. Então, a dica é essa. Tenha uma estrutura, eu sempre falo para todos os meus clientes, tenha uma estrutura mínima, simples, de regime de patrimônio de bens com esposa, forma uma holding de uma forma inteligente, tal, para que, se acontecer alguma coisa, dá tempo de fazer alguns movimentos. Agora, não adianta você fazer depois que a bomba estourou. Isso eu acho que vale um recado bem importante, Lázaro, da nossa conversa. Isso é verdade. Porque tudo isso que a gente está falando, de responsabilidade, de acordo de sócios, de proteção patrimonial, tem que ser feito quando as águas estão tranquilas, quando as coisas estão bem. Porque depois que a bomba estoura, depois que tudo já aconteceu, não dá mais tempo. Tudo que você fizer é fraude e só vai piorar a sua situação. Então, tem que trabalhar no momento das águas tranquilas. Tem uma outra pergunta para você, doutor. Dívida com banco, elas caracterizam a personalidade jurídica e pega o patrimônio? Depende, se tiver confusão patrimonial, se tiver ali um abuso da personalidade jurídica. Mas, aí desconsidera. Mas o problema do banco é outro. Lázaro, quantas vezes você já viu empresas menores, limitadas, pegar financiamento com o banco sem assinatura do sócio como avalista ou fiança? Não tem. Exatamente porque o banco sabe que, como é trata-se de uma dívida civil, é mais difícil desconsiderar a personalidade jurídica. O que ele faz? Você quer aqui empresa? Você quer financiamento? Beleza. Assina aqui como avalista, assina aqui como fiança. O sócio ele sempre vai assinar como devedor solidário. Então, no final das contas, isso não vai ter muita relevância, porque, via de regra, sempre vai ter a responsabilidade do sócio já no contrato. Então, nem vai precisar da desconsideração da personalidade jurídica. Tem um amigo falando assim, olha, a carga tributária não está mole não, sou do setor telecom. É verdade, o Brasil é um dos países que tem uma carga tributária mais pesada do mundo e, além da carga tributária ser pesada, ela é muito complexa. Eu acho que a complexidade ela é pior do que o peso. Por quê? Alguns lugares dos Estados Unidos, a carga tributária é 50%. Tem estado que é 40%, tem estado que é 50%. Na Europa tem vários lugares de 50% também, né, doutor? Então, nórdicos lá, né? Que é bem pesado, né? Mas é o seguinte, é um imposto só, então você não erra. O problema nosso é que, às vezes, o empresário ele tenta fazer tudo certo. Mas o contador comete o erro, algum funcionário comete o erro, e esse negócio fica parado lá. Parado, né? Depois, quando aparece um monstro enorme, cheio de multa, cheio de um monte de coisa. Então, o problema do Brasil hoje não é o peso da carga tributária, é a complexidade. Por isso que eu acho que se a gente simplificar já está bom, né, doutor? Se a reforma tributária simplificar, já está ótimo. Seria um objetivo muito maravilhoso, mas é porque aliás, não é só a questão tributária. Se você pegar todas essas questões jurídicas que a gente está conversando, elas são complexas. Elas não são simples, em nada. Desde uma questão de abrir a empresa, a gente já falou que o pessoal até abre, mas sempre falhando alguma coisa. E a gente precisa, na verdade, começar a se atentar. Eu gosto muito de contratos. Quem for me seguir agora no meu perfil, você vai ver que o meu foco é contratos. E todos vocês contratam todos os dias. Mas se eu falasse, por exemplo, se a gente fizesse uma aula, só para falar, por exemplo, de cláusula penal, que é a famosa multa contratual, vocês vão ver quantas nuances existem. E quem assina os contratos todo dia não fazem ideias dessas nuances.
Então, enquanto a gente não alcança esse objetivo perfeito, que seria realmente uma simplificação, que eu acho improvável, porque o Brasil, exatamente essa burocracia, ela acaba gerando, ela tem um interesse, né, tanto governamental e mesmo dos entes privados que acabam, quem tem muita complexidade acaba tendo muita solução, né, e tudo isso acaba movimentando uma série de coisas. Então, enquanto isso não acontece, o importante é a gente não se achar que vai do jeito que dá. Tem que ser prudente. Eu sempre falo, riscos devem ser tomados. Todo empresário precisa tomar risco, isso faz parte da vida. Mas um erro pode causar um prejuízo terrível. Pode Então, acabar com a assim, sociedade, pode acabar com a não, empresa. muito mais que sociedade, acabar com todo o seu patrimônio, derrubar toda uma história. Então, a gente não pode se colocar o risco do fracasso. Howard Marks fala isso, eu tenho uma frase dele que eu acho ótima. Ele fala exatamente isso. Então, assim, tem que assumir alguns riscos, mas tem que ser prudente também. Porque se a gente colocar o risco da ruína, não vai adiantar nada. Então, alguns riscos assumam, mas outros... E mesmo quando assumir os riscos, saiba quais riscos são. Fala assim, beleza, eu não vou fazer isso certinho, eu vou fazer desse jeito, mas eu sei que eu estou fazendo. Porque qual que é o problema? As pessoas normalmente nem sabem. E é isso que eu acho que é o maior problema. Uma coisa super importante aqui, ó. Eu nem lembro mais quem fez a pergunta, mas fizeram uma pergunta aqui que é extremamente importante. O cara falou, Lázaro, eu vendi minha empresa, eu estou livre dos problemas. Entendeu? Eu vou responder e o Dr. Nilson vai depois complementar. Amigo, você vendeu sua empresa, ela estava toda endividada, você não ficou livre do problema. Até porque o cara que comprar essa empresa, se ela porventura vier a quebrar e lesionar o Estado, aos trabalhadores, aos fornecedores, e esse cara não tiver patrimônio suficiente para pagar a dívida, ela vai voltar para você. Ela vai voltar para o antigo dono. Sabe por quê? Eu tenho vizinhos aqui que acontece isso. Eu tenho gente muito próxima. Quantas Gente que empresas eu já acho, ajudou que aconteceu isso lá? várias, mas várias empresas que e a gente estava lá, estava bom, o cara vendeu, aí a empresa fechou. Quando volta, volta buscando o patrimônio de todo mundo para sanar as dívidas. Então, você é dono de uma empresa. Antes de você vender, resolva os problemas dela. Não tente empurrar o problema para alguém, porque esse problema volta. Eu acho que vale muito, muito a pena, doutor Nilson, legalmente explicar como é que isso funciona. Existe a responsabilidade do sócio retirante. E o Código Civil coloca lá até por 2 anos. Mas sempre é um problema essa contagem, né? Porque, em tese, por 2 anos, até por dívidas que vierem a existir depois, porque você é o constituinte, foi quem constituiu a empresa, por mais que você tenha vendido. Agora, o que ficou para trás, mais ainda. Então, a gente, apesar do Código Civil falar dos 2 anos, não é incomum a gente pegar responsabilizações de empresas que já foram vendidas há 5, 6, 10 anos. Então, é muito importante, quando for vender um negócio, não só fazer a due diligência da sua empresa, para mostrar para o comprador que ela está ok, como saber para quem você está vendendo. Porque se esse cara pegar a empresa e bagunçar e usar o nome da empresa para contrair dívida e tudo mais, pode trazer problema para você, de um problema que você nem sabia que existia. Total. Então, conhecer o comprador é muito importante. A sua empresa, mesmo quando você sai dela, ela vai continuar fazendo parte da sua história e do seu legado. Então, tem que tomar muito cuidado para quem você vende. Vou te dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa muito próxima que eu conheço, eu ajudei durante um tempo, mas não deu para resolver tudo. Ela vendeu a empresa em 2011, certo? E ela tinha passivos trabalhistas, tinha passivos tributários, e ele passou isso para frente. Ele deu desconto para o cara estar comprando. Falou, em vez de você me pagar X milhões, você vai me pagar X milhões, menos a dívida, e você fica com tudo e resolve. Esse cara fez isso em 2011. Em 2019, o cara que comprou, quebrou. E ele quebrou que ele não pediu RJ, nada. Ele abandonou a empresa. Ele não tinha condição de fazer nada. Ele abandonou. 2019. A pessoa que vendeu em 2011, que é um amigo pessoal meu, hoje ele está com todos os bens bloqueados. Exatamente. E não é incomum. Então, esse é um fato relevante e as pessoas têm que se atentar. É isso, Lázaro. Eu acho que as pessoas elas precisam levar o negócio um pouco mais a sério do ponto de vista jurídico. E, infelizmente, eu falo, hoje em dia, a gente tem muita informação, vocês tratam isso com brilhantismo, gestão, pessoas, tudo isso, cultura. É claro que isso é importante. É o dia a dia da empresa, é o que faz vender, é o que faz gerar receita, é o que faz o negócio crescer, lógico que isso é muito importante, relevante, e a gente não pode desprezar. Mas
as questões jurídicas que muitas vezes ficam largadas, abandonadas, as pessoas achando que é detalhe, verificar contrato é detalhe, cuidar desse passivo aqui, trabalho é bobagem. Esse pensamento faz com que a bomba estoure normalmente no momento errado e prejudique demais. Então, a dica, eu acho que, fazendo um resumo nesse nosso encontro, a parte jurídica é tão importante quanto todas as outras questões de governança, de comercial, de cultura, de pessoal, porque da mesma forma que pode essas questões prejudicar muito o seu negócio, uma questão jurídica maltratada pode destruir e acabar com os alicerces que você demorou tanto para construir. 100% de acordo. Turma, nós já estamos chegando ao fim aqui, né? Porque mais 10 minutos vai cair. Então, nós vamos falar que nós vamos fazer mais uma, né, doutor? Acho que vale a pena, porque tem muito assunto ainda que não deu tempo da gente tratar hoje. Vale muito. Ó, tem um monte de gente aqui, hold familiar, tem um monte de pergunta. O que nós vamos fazer? Vocês têm que ficar aí, ó, 102 que ficaram até a gente. Eu vou salvar essa live, você vai mandar direct, o Instagram do Dr. Nilson tá aí, para ele, para conseguir o diagnóstico. E vocês vão mandando pergunta que vocês querem escutar na próxima live. Próxima live, durante essa semana agora, a gente divulga quanto que vai ser, tá? Show. Quando vai ser essa. E aí a gente divulga e manda ver. E eu acho que é isso. A ideia aqui é estimular vocês a empreenderem, gerar emprego, gerar riqueza com a maior clareza possível e com a maior segurança possível. Afinal, a empresa existe para ajudar a desenvolver a sociedade e sim, te ajudar a ter patrimônio, dar uma qualidade de vida para sua família, para você conseguir viver com segurança, paz e de forma digna, né? Então, turma, ó, abraço grande. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Doutor Nilson, considerações finais? Querido, além do diagnóstico que vai doar para essa turma aí? Quem quiser o diagnóstico, coloca lá. Essa live vai ficar salva. Coloca lá nos comentários da live, eu quero diagnóstico, me chama. Coloca lá os comentários se gostaram, quais temas você quer que a gente trate, que vai ser um prazer aqui bater um papo com o Lázaro. O Lázaro sempre nos ensina muito, é sempre bom trocar uma ideia, porque mesmo quando a gente acha que sabe alguma coisa, ele vai puxando aqui umas ideias, então a gente acaba aprendendo sempre. Então vai ser um prazer. Foi um prazer e vai ser um prazer o próximo encontro também, e te espero. É isso aí. Gente, obrigado. Até a próxima para a gente falar mais de como manter as empresas saudáveis do ponto de vista legal e jurídico. Até mais. Tchau, tchau.